tarde. Sobre os equipamentos de proteção individual, como funciona aqui? Então, como a gente estava falando, a gente mapeia qual a atividade do colaborador, né? E dependendo da atividade, tem um equipamento de proteção individual especializado, específico para a atividade. Por exemplo, um colaborador da higienização, ele precisa de luva, né? Um colaborador que está exposto ao ruído, ele precisa de protetor auricular. Os colaboradores que mexem com algum tipo de químico, precisa ser na capela, precisa de um visor, de óculos, né? Um avental. Então, todo esse paramento do colaborador, ele é mapeado pelo SESMIT e entregue também para o colaborador de acordo com a necessidade, com o risco, né? Então, tudo isso é feito aqui dentro desse setor. Por exemplo, eu trabalho no hospital. E lá, como é na área da saúde, meio que a gente trabalha com o despachamento de medicações com risco, por exemplo, com químico, essas coisas. Tem aqui também, por exemplo, um lixo específico para medicações que tem, sei lá, sangue ou algo do tipo? Isso, todos os resíduos são separados de acordo com a categoria, né? Então, por exemplo, aqui no ambulatório, que é onde os estudantes da medicina atuam, lá tem a segregação dos resíduos hospitalares. Então, tem uma empresa específica que vem aqui coletar esses resíduos. Por exemplo, na área da química também, tem alguns químicos que, de acordo com o tempo, vão sendo descartados. Então, vem uma empresa específica com descarte adequado e é todo um manuseio conforme o programa de gerenciamento de resíduos que oferecem risco à saúde ocupacional. Então, é tudo bem controlado para cada curso? Isso, para cada atividade que tem alguma exposição ao risco. Não só para os colaboradores, mas como para os estudantes, para os transeuntes dentro da instituição, né? A gente recebe muitos visitantes. Então, tudo isso é bem mapeado e bem definido cada etapa do processo. Inicial, periódico, final, do descarte, da aquisição, do manuseio. Então, tudo isso é bem delimitado. O professor tem algum papel nesse processo? Por exemplo, ele tem que ter algum ensinamento sobre como cuidar disso na aula, por exemplo, professor de medicina? Sobre algum risco que o aluno pode ter e ele prevenir isso antes, na hora de dar a aula? Sim, né? Tem todo esse processo, um protocolo operacional padrão de tudo que acontece dentro da aula. Então, ele vai começar com o plano de ensino, né? Então, dentro do plano de ensino, ele vai entender quais são os produtos que ele vai precisar manusear. E aí, para cada produto, tem uma especificação de manuseio, né? Para quem vai, de fato, manusear, quem vai ali assistir uma aula, precisa todos estar paramentados. E existe um preparo antes da aula também para assegurar a atividade. No caso, são vocês que ensinam eles ou eles meio que têm um estudo disso individual mesmo? É prévio. A gente passa orientação, né? Sim. Frequentemente a gente faz rondas em todos os ambientes da instituição, principalmente nos laboratórios. Mas como eles são docentes da área, eles já têm essa bagagem, né? Mas a gente está aqui para orientar, para verificar se todos os equipamentos estão sendo utilizados, né? Se está tudo de acordo com as normatizações aqui do Serviço Médico e Segurança do Trabalho. Foi essa a entrevista. Obrigado.